Olá pessoal, meu nome é Eduardo, seja bem-vindo ao canal. Nesse vídeo eu gostaria de apresentar as obras do filósofo Arthur E. Schopenhauer, publicado pela editora Unesp. Esses vários livros que apresentam a filosofia desse grande filósofo do século XIX, que são muito interessantes porque tem boas traduções, é um acompanhamento feito que eu considero de qualidade e que vale a pena, né? O filósofo Arthur Schopenhauer, ele é um pensador do século XIX especificamente, né? E ele influenciou vários outros intelectuais posteriores, inclusive escritores da literatura russa como Tolstói, filósofos como o Nietzsche, Sartre. Então os pensadores posteriores a Schopenhauer tiveram um grau de influência dele. É um autor que eu considero muito crítico, eu tenho sérias discordâncias em relação ao pensamento de Schopenhauer, mas de fato ele é um filósofo, né? Ele está dentro dos grandes filósofos, não apenas do século XIX, mas dentro da historiografia toda em relação à filosofia, né? Particularmente eu comecei a entender a obra do Schopenhauer ainda no ensino médio, ali por volta dos 15, 16 anos, eu fui ler a coleção Os Pensadores, e chegando nessa parte, né, eu comecei desde os 13 anos, mas lá para os 15, 16 anos eu fui ler a obra de Schopenhauer, trechos dentro dessa coleção da editora Nova Cultural, e achei muito interessante a parte da história da vida de Schopenhauer, né? De fato ele sofreu muito na vida e ele tinha ali uma série de problemas pessoais, uma série de problemas em relação à vida como intelectual, e isso faz com que eu tivesse tido atenção em relação ao Schopenhauer, a perseverança nele em escrever, em continuar fazendo seus estudos, apesar dos problemas da sua vida, né? Ele é um filósofo muito pessimista em vários aspectos, mas que apresenta comentários sobre a ideia da vontade, que é o que eu acho que me chamou mais atenção nessa obra desse pensador, né? Ele especificamente publicou essa obra aqui, que nós iremos falar logo adiante, O Mundo como Vontade e Representação, e obteve apenas 100 exemplares vendidos nos 2 primeiros anos da sua publicação. Ou seja, a crítica não considerou como sendo uma boa obra na época em que foi publicada. E o Schopenhauer ele só teve um certo reconhecimento ainda em vida, no final da vida. E depois ele teve muito mais reconhecimento posterior, né? Os filósofos posteriores começaram a entender a obra de Schopenhauer. Além disso, escritores como, por exemplo, o Tolstói, né, reconheceu em Schopenhauer também grandes influências, dentre outros pensadores. Então é um autor que superou a sua própria vida, e não apenas isso, né, ele conseguiu, mesmo depois de falecido, ser reconhecido e ter o seu lugar de fato, né, entre os grandes filósofos da história. Então por isso é uma obra que eu acho muito interessante. Além de estudar essa obra, analisar um pouco aqui sobre a vida nesse período, eu decidi analisar também a obra A Arte de Escrever, do Schopenhauer. Aqui no canal nós temos vários vídeos analisando essa obra. Então ele apresenta uma série de críticas à vida intelectual, uma série de críticas ao período em que ele estava enquanto estudioso. Ele critica os pensadores, a forma de estudar, uma análise que eu considero que é muito pertinente, né? O Schopenhauer é muito certeiro nessa análise quanto à vida intelectual. Então vale a pena também ler esse livro, A Arte de Escrever, e nós temos aqui no canal uma análise aqui completa que estamos fazendo, né, parte por parte dessa obra, vale muito a pena. E depois eu despertei o interesse por estudar sobre a ideia da vontade. Nessa obra do Julius Payot nós temos aqui uma análise também capítulo por capítulo dessa obra, onde ele trata sobre a essência da vontade, né, o que é vontade e como coordená-la. E a partir da leitura dessa obra eu comecei a pesquisar mais sobre a ideia de vontade e voltei, obviamente, né, a estudar a obra do Schopenhauer, que trata justamente sobre vontade, né? Para ele existe a essência própria da vontade do ser humano, essa vontade de que tem o seu desejo, a sua frustração e, consequentemente, aquilo que vai mover o mundo, né? Além da própria ideia de representação, que é tudo aquilo que nos molda em relação à própria vida. Então é algo muito interessante. Eu poderia tratar sobre um pouco do pensamento do Schopenhauer, mas demandaria um tempo maior, né, para explicar, mas ele tem ali uma série de ideias que eu considero pertinentes em relação à ideia de estética, por exemplo, né, como alívio. Para Schopenhauer, o mundo ele é uma catástrofe, né, ele é um filósofo
pessimista. Então ele considera como sendo algo que gera para o ser humano, né, um pesar a ideia de viver, né? Então ele, por ser um filósofo pessimista, ele apresenta comentários em relação à ideia de estética como um alívio ao sofrimento humano. Então, como a vida ela é eminentemente sofrimento, ele trata da arte como um certo alívio para esse sofrimento humano. E ele elenca, ele hierarquiza a arte, por assim dizer, e considera a música como sendo a arte mais elevada, a que consegue meio que livrar o ser humano um pouco desse sofrimento. Então, é um pouco dessas ideias. Agora, sobre a própria coleção aqui da editora Unesp, né? Nós temos várias obras que foram publicadas com traduções e também análises acadêmicas que são interessantes, são pertinentes, e eu especialmente chamo a atenção para a obra máxima do Schopenhauer, que é essa, O Mundo como Vontade e como Representação. São traduções feitas diretamente do original, com comentários, com análises que são interessantes e que tem ali todo o aparato, né, necessário para entender o filósofo, né? O Schopenhauer, ele é muito crítico e tem um vocabulário próprio. Muitas vezes as pessoas não conseguem entender porque é muito técnico, mas vale muito a pena entender esse filósofo, né, ter esse conhecimento. É necessário ter um certo conhecimento, especialmente da obra do Kant, entender um pouco da ideia do Hegel também, mas vale muito a pena, né? Esses dois volumes são uma mesma obra, estão em capa dura, um bom acabamento pela editora Unesp, né? Eu lembro que eu ia na universidade e encontrava essas edições e lia alguns trechos, algumas partes, né? Ainda quando eu estava fazendo a faculdade, eu encontrava na biblioteca e tinha a oportunidade de conhecer esse filósofo, né? Então temos aqui o tomo 1, em capa dura, um bom acabamento, as folhas amareladas, com boa diagramação. Note o espaçamento, né, entre as páginas, entre as frases, muito interessante para a leitura, né? E tem esse primeiro volume, cerca de quase 700 páginas, 640 páginas, então bom acabamento. O segundo volume também dá sequência à obra, tem cerca de 800 páginas, também em capa dura, um bom material aqui pela editora Unesp, né? Essas outras obras, eu diria que elas são subdivisões dessa obra principal. Então, se você tem esses dois volumes, você não precisa comprar e adquirir esses outros exemplares, porque eles estão incluídos dentro dessa parte. São divisões da obra principal do Schopenhauer aqui. Então, se você quer algo específico sobre a temática, aí você pode adquirir cada um dos exemplares. Por exemplo, a Metafísica da Natureza, a Metafísica do Belo e a Metafísica dos Costumes. São partes que estão inseridas dentro desses dois volumes, né? A Metafísica da Natureza, esse é o exemplar. Um trabalho aqui do Jair Barbosa, né, que faz a tradução, a apresentação, a nota, índice, etc. Tem ainda a Metafísica dos Costumes, que tem aqui a tradução de Eli Wagner Francisco Rodrigues, essa obra aqui. E ainda Metafísica do Belo, que tem a tradução e apresentação em notas de Jair Barbosa. Então você pode adquirir tanto essas três obras distintas, separadas, né, cada um com a temática, ou adquirir a obra máxima do Schopenhauer, esses dois volumes, né? Você pode fazer essa escolha, todas elas dentro dessa coleção, que vale muito a pena. E ainda essa obra sobre a liberdade da vontade de Schopenhauer, essa sim é uma obra independente dessas e que vale também a pena, né? Aqui ele debate a ideia de liberdade humana. Então vale muito a pena conhecer a obra do Schopenhauer, né? Eu particularmente gosto bastante do trabalho da editora Unesp, que tem feito um trabalho muito interessante sobre publicações de autores mais recentes no âmbito da filosofia, da literatura, e trabalhos que são realmente de qualidade em termos de tradução, com notas, com bom acabamento, né? Vale muito a pena conhecer as obras da editora Unesp. Eu vou deixar para você o link desses todos os livros aqui, também dos outros livros que eu mencionei,
E é isso, muito obrigado pela atenção e até o nosso próximo vídeo aqui no canal.